Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos fazer um pequeno estudo sobre um dos livros mais impressionantes do Antigo Testamento, o livro de Jó. Vamos entender um pouquinho sobre o sofrimento de Jó e como Jó passa por todo esse sofrimento e não blasfema e nem perde a sua fé. Mas antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. E olha só, pessoal, não esqueça de deixar seu comentário e de dar sugestões para novas pesquisas e novos estudos aqui para o canal. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo com seus amigos, com seus parentes e em suas redes sociais para que possamos levar o Evangelho de Jesus e o conhecimento bíblico ao maior número de pessoas. Vamos entender um pouquinho sobre a história de Jó e como tudo começa? Tudo começa assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também entre eles Satanás. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Como conhecemos a história, sabemos que Jó vai perder suas riquezas, seus filhos, seu gado. Jó vai ficar completamente endividado e sem nada. Jó perde tudo. Tudo. Jó fica sem nada. Mesmo diante de tudo isso, Jó não blasfema e nem perde a sua fé. E Satanás, insatisfeito, volta para ter com o Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa-lhe, porém, a sua vida. E assim aconteceu. Satanás volta e toca na carne de Jó. Jó agora, além de perder tudo, está completamente doente. Jó não tem mais a possibilidade de, aos olhos humanos, recuperar sua vida. O livro de Jó, ele nos convida a refletir sobre seguintes questionamentos. E as perguntas que mais fazemos são: por que as pessoas boas sofrem? Onde está Deus em meio ao sofrimento humano? Qual o significado da fé diante de tanta adversidade? E como podemos encontrar sentido no sofrimento? Ao longo dos séculos, o livro de Jó tem inspirado e desafiado pessoas de todas as culturas e crenças. Sua mensagem, ela é atemporal e nos convida a buscar respostas ao sofrimento humano. O livro de Jó, um dos mais intrigantes e desafiadores da Bíblia, se destaca por sua profunda exploração do sofrimento humano e da fé inabalável de Jó. Através da história de Jó, um homem íntegro e justo que enfrenta uma série de tragédias devastadoras. Somos convidados a questionar nossas próprias crenças e a buscar resposta para o sofrimento e mistérios da existência humana.
No livro de Jó, encontramos a história comovente de um homem íntegro que enfrenta provações inimagináveis e questiona a própria justiça de Deus. Apesar das perdas devastadoras e da dor incruciante, Jó se recusa a ceder ao desespero e à blasfêmia, demonstrando uma fé inabalável que desafia a nossa compreensão do sofrimento humano. Em um único dia, Jó perde seus bens, seus filhos e sua saúde. A dor física e emocional que ele experimenta é imensa, levando-o a questionar a justiça de Deus por permitir tais eventos aconteça com um homem de tamanha retidão. Em meio ao sofrimento, Jó reúne com amigos para buscar consolo e respostas. As discussões que se seguem revelam diferentes perspectivas sobre o sofrimento e a relação entre o homem e Deus. No livro de Jó, a dor e o sofrimento de Jó desencadeiam um rico debate entre ele e seus amigos, cada um oferecendo uma perspectiva distinta sobre a natureza das aflições e a relação dos homens com Deus. Através dessas diferentes visões, somos convidados a refletir sobre o significado do sofrimento e a buscar por respostas em meio às provações. Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, seguem a visão tradicional do sofrimento como um castigo divino por pecados cometidos. Eles argumentam que Jó, por ser um homem justo e íntegro, deve ter cometido algum erro grave para merecer tamanha aflição. Essa perspectiva, embora comum na época, limita-se a uma visão simplista do sofrimento, sugerindo que a dor é sempre um resultado direto da transgressão moral. E a discussão de Jó começa com Elifaz. Para Elifaz, Jó estava colhendo o que plantou. Jó ensinou muita gente e agora está passando provações. Jó deveria aguentar, pois o problema era uma disciplina divina. Deus permite que o mal venha, mas é Ele mesmo quem remove. Deus nos ouve, mas nem sempre nos atende. Elifaz disse que recebeu uma revelação para embasar sua teoria sobre o problema que Jó estava passando. Elifaz propõe que haja mediador para resolver o problema. Elifaz exorta Jó que busque a Deus. Qual é o erro de Elifaz? O erro de Elifaz foi pensar que Deus opera somente na lei de causa e efeito e esqueceu dos outros atributos de Deus. Infelizmente, Jó também pensava assim: fazendo o bem, só sobrevirá o bem e nunca o mal. Elifaz pensa que Deus age sem misericórdia. Elifaz diz que Jó não conhecia mais de Deus do que ele e os anciões. E na conversa com Bildade, Bildade não acredita que Deus possa punir alguém sem motivo devido ao seu atributo de justiça. Bildade chega destruindo Jó, dizendo que seus filhos morreram porque pecaram ou tinham algum pecado escondido. Esse amigo achava que Jó era impuro e que ele devia mudar suas atitudes e modo de pensar. Esse mesmo amigo dizia que Jó estava secando porque se esqueceu de Deus. Jó entendeu as falhas em Bildade, a falha humana de tentar dizer para Deus o quanto somos bons. Bildade errou em achar que algum ato humano pode purificá-lo. Bildade acredita que o sofrimento, se há sofrimento, então há pecado.
E Jó responde a Bildade dizendo que seus amigos mais íntimos o abominavam nesse período tão difícil de sua vida. Jó não quer se justificar, ele espera o Redentor com paciência. Bildade exalta a força de Deus, mas esquece que Deus quer ser conhecido por seu amor e não pelo seu poder. Em todo o mundo, temos irmãos em Cristo sofrendo como nós também sofremos e precisamos ficar firme na presença do Senhor. E vem Zofar. Zofar começa dizendo que Jó é um falador tagarela. Esse amigo de Jó traz um entendimento do ímpio para que foca em riqueza e prosperidade sem Deus. O capítulo 20 ajuda a corrigir esse problema. Zofar diz que a perda da riqueza e da prosperidade de Jó é porque havia pecados e que agora Deus estava cobrando ele. Acusa Jó de querer ser mais sábio do que Deus na prática. Deus é sábio ao nos afligir com tribulações em nossas vidas. Zofar pensava que o debate entre Deus e Jó, o Senhor ficaria contra Jó. Jó responde a Zofar que o conhecimento dele era limitado e comum, que todos conheciam o óbvio. Sendo ditas, Jó responde às acusações dizendo que seus amigos estavam aplicando uma camada de mentira sobre a verdade. No fundo, Jó deseja um conhecimento de Deus que somente o Senhor poderia lhe dar. Zofar acredita que Deus é moralista e religioso. Faz e será aceito. Zofar tentou barganhar com Deus utilizando de uma fé interesseira, como existe muitas pessoas assim no dia de hoje. Jó passa por um momento difícil, um momento de desilusão. Após as palavras de Zofar, tudo que é adquirido ilicitamente teremos que devolver e restituir, e nem todo ímpio será cobrado na terra. Jó, no entanto, contesta essa perspectiva, recusando-se a aceitar que seu sofrimento seja resultado de pecados. Ele argumenta que sua vida foi o exemplar e que não há justificativa para a tragédia que o aconteceram. Sua recusa em aceitar a explicação fácil demonstra a busca por um significado mais profundo para o sofrimento que transcende a mera punição. Ao longo do livro, e seus amigos travaram debates acalorosos sobre o sofrimento, a justiça de Deus e o significado da vida. As respostas fáceis e superficiais não satisfazem Jó, que anseia por uma compreensão mais profunda da realidade que o cerca. Mas vem um outro amigo, a voz de Eliú. Traz uma perspectiva completamente diferente. O quarto personagem, Eliú, intervém no debate oferecendo uma perspectiva alternativa. Ele sugere que o sofrimento pode ter um propósito maior que o castigo, servindo como um meio de purificação e refinamento de caráter. Segundo Eliú, Deus permite que os seus filhos passem por provações para fortalecer sua fé e aproximá-los da verdade. Eliú era o amigo mais novo de Jó. Eliú se revolta com os 3 primeiros amigos de Jó. No capítulo 32, todos os amigos de Jó tinham algum conhecimento e falavam meias verdades. Eliú afirma que nenhum dos amigos de Jó conseguiam responder a ele. Eliú vai apresentar um Deus soberano que não deve satisfação a ninguém
e muito menos explicações. Eliú vai mostrar um Deus que fala ao homem de diversas formas. Eliú entende que a enfermidade de Jó é uma forma didática de Deus tratar do homem. Eliú explica que Deus tem sua forma de agir e que pode parecer para nós, humanos, uma forma injusta. Eliú traz uma grande verdade dizendo que Deus não pensa apenas em si mesmo e estende um pouco mais. Deus não presta contas a outros seres. Deus conhece todas as nossas ações sem nos perguntar. Por isso que devemos nos preocupar quando vemos pessoas sem interesse pela palavra de Deus. Algumas pessoas acham que Deus tem sempre que nos dar o que queremos. Eliú vem com um discurso que exalta tanto o atributo de justiça de Deus que esqueceu da sua misericórdia. Eliú acaba mostrando para nós que o justo, no final das contas, acaba aprendendo com o sofrimento. Agora vem o melhor que podemos aprender com Eliú. Ele afirma que Deus é tão grande que não podemos compreendê-lo. Deus tem o direito de ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Após as discussões entre Jó e seus amigos, Deus finalmente intervém, oferecendo sua própria perspectiva sobre o sofrimento. Através de um discurso grandioso, Deus demonstra sua majestade, poder e sabedoria infinitas, deixando claro que a compreensão humana é limitada para entender os seus planos e desígnios. As diferentes perspectivas sobre o sofrimento presente no livro de Jó convidam-nos a questionar nossas próprias crenças e buscar respostas que vão além da simplicidade. A história de Jó nos ensina que o sofrimento nem sempre é castigo divino, mas pode ter um propósito maior que transcende a nossa compreensão. Em meio à busca às respostas, o livro de Jó também destaca a importância da fé e da aceitação. Jó, mesmo questionando Deus e buscando entender o porquê do sofrimento, nunca abandona a sua fé. Ele reconhece seus propósitos, limites e se submete à sabedoria divina, mesmo que nem sempre compreenda seus planos. O livro de Jó serve como um lembrete de que o sofrimento é uma realidade presente na vida humana. Através da história de Jó e das diversas perspectivas sobre o sofrimento, somos convidados a refletir sobre o significado da dor, a relação com Deus e a importância da fé em meio às adversidades. A obra nos inspira a buscar resposta, mas também nos ensina que a aceitação e a fé podem ser fonte de força e consolos em momentos difíceis. Jó, em sua dor e angústia, não se contenta com as respostas fáceis e superficiais. Ele questiona Deus diretamente, buscando entender o porquê do sofrimento e como reconciliar a justiça divina com a sua própria realidade. Mas a fé inabalável de Jó, e mesmo diante das adversidades, esse livro de Jó encontra um relato comovente de um homem íntegro que enfrenta provações inimagináveis e questionamentos. A própria justiça de Deus, ele vai questioná-la. A história de Jó nos convida a mergulhar em um profundo exame da fé, da dor humana e da busca por significado em meio ao sofrimento. Jó era um homem exemplar,
Reconhecido por sua riqueza, generosidade e retidão moral, sua vida era um testemunho de fé e devoção a Deus. No entanto, essa realidade idílica é submete abalada quando Satanás questiona a fé de Jó. Convence Deus a permitir que ele seja submetido a uma série de tragédias devastadoras. A história de Jó culmina em um clímax restaurador, onde ele é recompensado por sua fé e recebe de volta tudo o que havia perdido em dobro. Mais do que um retorno material, Jó experimenta uma profunda transformação em sua compreensão de Deus e do propósito do sofrimento. A figura de Jó se tornou um símbolo de esperança e resiliência para as pessoas de todas as culturas e crenças. Sua história nos inspira a enfrentar os desafios da vida com fé e coragem, buscando sempre um significado mais profundo naquilo que nos acontece. O livro de Jó nos convida a refletir sobre a natureza do sofrimento, a fé e a relação entre o homem e Deus. A história de Jó nos ensina que a fé autêntica não se baseia na ausência de desafios, mas sim na capacidade de manter a crença em Deus, mesmo diante das provações e sofrimentos inimagináveis e mais difíceis. No entanto, ele nos convida a uma jornada interior, a buscar por significado e a construção de uma fé autêntica e inabalável. Através da história de Jó, podemos encontrar força e esperança para enfrentarmos as nossas próprias provações e construirmos uma vida com mais significado e propósito diante de Deus. Eu convido vocês a se aprofundarem e a lerem o livro de Jó. Leia o livro de Jó na íntegra, explore diferentes interpretações e analise as análises dos livros que vocês podem adquirir lendo o livro de Jó. Participe de grupos de estudos e discussões sobre este livro, que vai refletir em perguntas levantadas pelo livro e pela sua leitura. Não esqueça, lembre-se do livro de Jó. Jó não oferece respostas fáceis, mas sim um convite à jornada interior, à busca por significados e à construção de uma fé autêntica e inabalável. Convido vocês a lerem o livro de Jó totalmente. Se atente aos primeiros capítulos e ao meio do livro, e ao final vocês vão amar descobrir mais sobre Jó e sobre a riqueza que o livro nos traz. E assim eu deixo esse pequeno estudo para vocês, para que vocês venham. Às vezes tem pessoas passando por tanto sofrimento, né? E não compreendendo, achando que Deus abandonou, que Deus não está vendo, que Deus não está se preocupando com ela. Saiba que Deus está preocupado e está agindo em pró do seu favor. E assim eu deixo a paz.